Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula de contabilidade de custos da série Aprendendo Facilmente, videoaula 8, margem de contribuição e os fatores limitantes. Lembrando que é de suma importância que vocês tenham assistido também as videoaulas anteriores, né? Que também da 2 até a 7, é de suma importância. Margem de contribuição nós falamos lá no capítulo, no módulo 6, né? Na videoaula 6, nós falamos sobre margem de contribuição. E hoje nós vamos ver se ela é aplicável em todos os casos. Lembrando que esta aula é de suma importância para você que faz curso superior e para você que está se preparando para enfrentar um concurso público e que exige conhecimento de contabilidade de custos, né? Fatores limitantes é interessante porque todos nós temos, né? Quer seja financeiro, e talvez o mais importante fator limitante de todo mundo tem é exatamente o tempo, né? Que foi distribuído democraticamente por Deus para todos. E nós sempre reclamamos do tempo, né? Preciso de mais horas para isso, mais horas para aquilo e assim por diante. Então, hoje a aula é de suma importância porque vamos fazer uma paralelo entre margem de contribuição e a sua aplicação com os fatores limitantes. Vamos para a nossa agenda? Lembrando, é importância vital que você que está assistindo a esta aula, inscreva-se no meu canal, participe do crescimento, divulgue com seus colegas, quer seja na faculdade, quer seja no trabalho e assim por diante. Todos necessitam de um pouquinho mais de conhecimento sobre custo no dia a dia. Agenda. Vamos falar inicialmente sobre margem de contribuição, lembrando algumas coisas que nós vimos lá na videoaula 6, e depois entrar com limitações da capacidade produtiva, que sempre acontece nas indústrias. Teoria das restrições, é importante para mostrar como a teoria das restrições trata isso. Custos fixos e as decisões, vamos tratar isso aqui, como ver isso. Depois faremos 2 exercícios de fixação. E, por último, leituras recomendadas. Vamos lá. Margem de contribuição, né? Nós vimos lá na videoaula 6, né? Na verdade, é a parcela do preço de venda que ultrapassa os custos de despesas fixas, variáveis, no caso, e que contribuirá para a absorção dos gastos fixos e ainda para formar lucro, né? Nós vimos isso lá, uma formulazinha bem simples, né? Margem de contribuição é preço de venda unitário, menos custo variável unitário, despesa variável unitário, ou, simplificando, preço variável unitário menos o CDV, custo de despesa variável unitária, né? Isso trabalhando unitariamente. Se eu trabalhar a nível de receita total, a margem de contribuição total é a receita total menos o CDV total naquele período que foi considerado, né? As despesas, no caso, são classificadas como fixas ou variáveis, e os custos de despesas variáveis são deduzidos das vendas para se obter a margem de contribuição, né? Será que esse conceito é válido para todas as situações? Isso é que a gente precisa ver hoje, tá? Será que esse conceito é aplicável a todas as situações? Vamos dar uma olhada. Vamos olhar o seguinte, vamos ver a empresa Santíssima S.A. que fabrica o produto alfa em modelos distintos, né? Então, você tem lá modelo 1, 2, 3 e 4. Você veja que tudo está indexado a nível de uma planilha, né? Então, em relação a cada modelo, nós apresentamos aqui a matéria-prima consumida por unidade, a mão de obra consumida por unidade, né? E a seguir nós vamos trabalhando isso aí. O CDT total, ou seja, o custo direto total seria a soma, né, para cada modelo, aqui no exemplificando, modelo 1, 28 mais 24, 52, e assim por diante. O custo indireto variável, né, por unidade, nós também temos coletado isso, que é 8, 6, 8 e 4, ou seja, respectivamente para o modelo 1, 2, 3 e 4. E o custo variável total justamente é o CDT mais o CIV, né? O custo direto total mais o custo indireto variável, né? E aí por aí você vê que dá 52 mais 8, 60. Então o custo variável total para cada modelo é simplesmente somar o custo direto total unitário mais o custo indireto variável por unidade. Então você começa a perceber que o modelo 3 ele tem um total maior de custo variável, né, por unidade, né? Depois vem o modelo 1, depois o modelo 2, por último o modelo 4. O modelo 4 é que tem um menor total de custo variável, né? Preço de venda também é fácil, né? O setor lá comercial sabe, então modelo 1, 2 e 3, você veja o modelo 3, evidentemente, por ter um maior valor de custos variável no caso, ele tem a precificação maior, né? E a margem de contribuição, simplesmente, como a gente aprendeu lá na videoaula 6,
é simplesmente eu pegar 80 menos 60, 72 menos 50, 140 menos 116 e 48 menos 40, e aqui você estabeleceu as margens de contribuição unitária, né? E aí você começa a perceber uma coisa interessante. Quais são as horas de máquina necessárias, né, para cada unidade, né? Então, horas de máquina por cada unidade seria 9,50 para um, 9 para outro, 11 para um e 3,50 para outro. Então, para fazer o modelo 1, eu precisaria de 9,5 horas de máquina, né? E por aí afora, né? Então, horas por unidade é trabalhado assim. Então, o modelo 3 é fácil de perceber que ele requer a maior quantidade de horas de máquina para ser fabricado unitariamente, como também ele tem a maior margem de contribuição. A demanda prevista no mercado, alguém lá da área comercial informou para a produção que a demanda é 3.300, 2.800, 3.600 e 2.000 unidades, né? Aqui então você tem a demanda prevista para um período aí que está sendo analisado. E aí nós temos o total de horas de máquina, seria simplesmente eu pegar a quantidade de horas de máquina unitariamente e multiplicar pela demanda prevista. Totalizando isso aqui, você tem para cada um o total de horas de máquina necessário para a fabricação da quantidade que é desejada para atender a demanda, ok? E aí, a gente somando isso aqui, você observa que nesse ano aqui, 2020, nós temos 103.150 horas de máquina, né? Nesse momento, né, o nível máximo que a produção tem nesse período que eu estou considerando, né, no ano 2020, é 97 mil horas de máquina, né? A produção diz, a gente só tem disponível 97 mil. É fácil de perceber que eu tenho 103, 150, mas eu só posso ter disponível 97 mil horas de máquina, né? Para isso, você se depara logo com uma limitação muito forte, que é a quantidade que eu preciso e a quantidade que está disponível. Então, há um excedente de 6.150 horas de máquina, né? Então, eu tenho 6.150 horas de máquina excedente. Para resolver esse problema, é preciso agora pensar um pouquinho como atacá-lo. O que fazer nessa situação, né? Então, eu preciso de 6.150 horas de máquina excedente, não tenho, e eu preciso atender essa demanda. Para isso, eu começo a perceber o seguinte, ó, para atender uma demanda dos produtos M1 e M4, eu preciso de 103.150 horas de máquina. E a capacidade máxima a produção tem é 97 mil. Ou seja, há um excedente de 6.150 horas de máquina, né? Levantamos os custos indiretos de fabricação, os custos fixos, indiretos, e aí começamos a perceber o seguinte, ó, mão de obra direta é tanto, aluguel é tanto, depreciação e assim por diante, então a maior quantidade, o maior valor de custo direto é exatamente mão de obra direta, totalizando dá 100 mil, né? Aqui eu tenho 64% desses custos indiretos de fabricação são representados pela mão de obra indireta. Daí eu preciso ter rateios, né? Observando isso, a minha avaliação de estoque, como eu tenho maior quantidade de mão de obra direta, é interessante que eu faça rateio através de mão de obra direta, né? E vou analisar como se comporta essa margem de contribuição, tá? E aí eu vou começar a perceber o seguinte, quais são as questões cruciais que nós temos nesse momento, né? A primeira delas é qual dos modelos deverá ser fabricado, quer seja total ou parcialmente, né? Eu preciso cortar 6.150 horas de máquina. Então, nesse momento, a minha preocupação agora é como cortar esses 6.150 horas de máquina. E o que vai ser deixado de fabricar, quer seja total ou parcialmente. Como eu posso maximizar esse lucro da empresa mesmo com esse corte, né? Então, eu posso pensar primeiro no lucro unitário e também pensar na margem de contribuição, né? A decisão, no caso, em cima disso, vamos primeiro pensar na margem de contribuição. Então, como nós aprendemos lá na videoaula 6, né, a decisão é pela menor margem de contribuição, ou seja, a menor margem de contribuição unitária, nós vimos lá que é o M4, que é 8. É aquele que colabora menos para, evidentemente, cobrir os gastos fixos e o lucro desejado, né? É o produto M4, né? Ele é o patinho feio dos 4 modelos, né? E aí a gente vai começar a pensar no seguinte, para cortar M4, eu vou fazer o seguinte, as 6.150 horas que eu tenho que cortar, para eu fabricar M4, eu preciso de 3,5 horas por unidade, então eu vou cortar aproximadamente 1.757 unidades do produto M4, né? Lá o M4 originalmente ele teria quanto? 2.000 itens, né? Menos 1.757,
então eu só vou fabricar do M4, né, exatamente 243 unidades, né? Porque o resto foi cortado em função dessa restrição que eu tenho, que é esse fator limitante, que é exatamente as 6.150 horas. E nesse momento a gente tem um quadro que dá os modelos. Você observa que em quantidade, modelo 1 a 3 permanece inalterado. Apenas o modelo 4 ele vai só ser fabricado 243 unidades, né? A margem de contribuição está aqui, cada uma das margens, né? E aqui a margem de contribuição total. Então, simplesmente, eu multiplicar a quantidade pela margem de contribuição unitária, somei tudo, né? Estou, na verdade, fazendo uma DR bem simplificada. O total de margem de contribuição é essa. Os custos indiretos fixos, a gente viu que é 100 mil, né? No qual você tem o preponderante, seria a mão de obra direta, e o resultado, 115.944. Então, eu estou aí desprezando também toda a tributação para ficar mais simples o entendimento. Então, nesse caso, eu tenho 115.944, que é o resultado se eu cortar as 1.757 unidades, de tal maneira que atender esse excedente que eu preciso de 6.150 horas. Tá? Então, um produto, eu cortando M4, eu teria este resultado. É importante guardarmos esse resultado para depois compararmos para ver se está correto ou não, né? E aí eu começo a perceber uma coisa interessante. Vamos fazer aí a prova dos 9, né? Como fazer essa prova dos 9? Para ver se realmente, cortando esse produto, eu tenho a maior margem de contribuição total e eu tenho o maior lucro possível também nessa combinação, né? Então, e se optássemos, por exemplo, cortar o M1, né? Eu deixei de cortar o M4, passei a cortar o M1. Qual seria essa margem de contribuição total nova, né? Então, seria eu pegar os 6.150 horas, dividir por 9,5 horas por unidade. Na verdade, eu vou cortar 647 do modelo 1. Observe que lá eu cortei muito mais do modelo 4, porque o modelo 4, evidentemente, ele requer menos horas para fabricação unitariamente. Então, M1 seria 3.300, que é o que tinha lá, menos 6.647. Então, eu só vou produzir, né, desse modelo 4, né, nessa situação agora para fazer esse teste, né, que a gente está fazendo aí a prova dos novos, eu vou produzir somente 2.683. E aí eu reproduzo a mesma planilha, né, M1, M2, M3, só que no M1 agora eu tenho 2.683, né? Então, você observa que agora a gente está tratando agora com o corte do M4, né? Do M1, fizemos do M4 e agora estamos fazendo do M1, tá vendo? Exatamente aqui, né? E aí a gente começa a perceber, se eu botar a margem de contribuição e ver a margem de contribuição total, multiplicando um pelo outro, ou seja, seguindo o mesmo raciocínio que foi feito para o M4, e eu, no final eu chego aqui que eu tenho agora um resultado de 117.660, né? Observe que o valor anterior foi 115.944. Olha que coisa importante, né? Quer dizer, eu cortei o outro que tinha a menor margem de contribuição unitária, cheguei a um valor menor de resultado do que cortando o outro que tem uma margem de contribuição que é maior, né? Então, aqui a menor era essa, eu cortei, cheguei a esse valor, e agora eu cortei essa na sequência, quer dizer, na sequência aí depois dessa daqui seria maior do que esta, né? Imediatamente maior, e tem um resultado maior. Então, a gente começa a perceber que tem um probleminha aí envolvido, né? Então, será que esse conceito de margem de contribuição está errado ou eu preciso, evidentemente, levar em consideração alguma coisa a mais para a gente tratar essa margem de contribuição e chegar a um resultado plausível em relação à situação que estamos comentando, né? Então, para isso, a gente vai começar a pensar o seguinte, veja, os modelos M4 e M1, os cortes que foram feitos, o M1, o M4, 1.757 e o M1, 647. Se eu pegar a margem de contribuição que cada um tem, né? Aqui é 8, aqui é 20, e se eu multiplicar um pelo outro, você observa que a margem de contribuição cortada, o primeiro foi menos 14.056 e o segundo, o M1, foi 12.940, né? E aí você começa a perceber, se eu dividir isso pela quantidade de horas de máquina,
M4 eu preciso de 3,5 horas, M1 9,5, eu vou ter que a margem de contribuição por hora de máquina, quer dizer, uma margem de contribuição agora dividido pelo fator limitante é hora de máquina, você observa que eu tenho agora aqui dá 2,29 e aqui dá 2,11, né? A contribuição daqui, quer dizer, por unidade, esse M4 ele contribui mais, né, para você fazer face aos gastos fixos e lucro do que o M1, né? E aí esse M1 é o menor. Então, cada hora usada no M4 rende mais do que do M1, né? Então, cada hora usada do M4, essa é a conclusão que a gente chega, né? Rende mais do que M1, né? Aqui deu uma menor margem de contribuição unitária pelo fator limitante e aqui deu uma margem maior. E aí, qual será o resultado correto, né? Então, pensando aqui no M1, 2, 3 e 4, eu botar as margens de contribuição, eu boto as margens de contribuição e boto as horas de máquina necessárias para a fabricação de cada um. Na hora que eu divido um pelo outro, eu tenho a margem de contribuição unitária pelo fator limitante. E aí a gente chega à conclusão que o produto M1 é o item que tem a sua produção limitada, né? Que ele tem a menor margem de contribuição unitária, ó, bateu exatamente igual aqui, tá vendo? Exatamente igual. E aqui o M2 é que tem a sua margem de contribuição incentivada, que ela tem a maior margem de contribuição unitária por horas, máquinas necessárias para a fabricação de uma unidade, né? Então você começa a perceber que a reguinha é bem fácil no caso, e a gente pode isso tratar até num fluxo, né? Mostrando que se eu tenho fator limitante, né? No caso específico, há fator de limitação? Não. Então, simplesmente eu considero a maior margem de contribuição por unidade. É essa a maneira de tratar. E se eu tenho um fator limitante, eu vou pegar a maior margem de contribuição unitária, que é essa, e divido ela pelo fator limitante. A menor dela é que eu vou trabalhar, né? A menor dela é que eu vou trabalhar. Então, fator limitante é esse, que pode ser temporário ou de longo prazo, né? Eu posso ter um fator limitante temporário, aquele que vai perdurar por pouco tempo, em função, por exemplo, de uma quebra de máquina, certo? Ou um pane no setor da empresa, né? Na área de fabricação, coisa desse tipo. Então, é temporário. Ou de longo prazo, quando eu preciso de uma expansão para poder atender essa nova demanda, né? Uma expansão de um chão de fábrica você não faz da noite para o dia, né? Então, está aí o que passou a Renault na hora que lançou o Kwid, né? Ela passou um problema sério porque a demanda foi imensa, eles não pensavam que ia acontecer isso e, evidentemente, eles tiveram que descontinuar ou desacelerar, no caso mais correto, a fabricação, né, de outros modelos, reduzindo a fabricação de outros modelos para atender aquela demanda excessiva que estava do Kwid, né? Então, aplicação direta do fator limitante em função da margem de contribuição. Então, se você tem vários fatores limitantes, você tem que recorrer à pesquisa operacional, que através da programação linear ou dinâmica vai fazer um cálculo de um conjunto buscando a combinação de diversos fatores de tal maneira que você tenha o maior lucro, né? Para isso tem software, inclusive, que já produz isso à venda na praça, né? E aí a gente começa a perceber o seguinte: como a teoria das restrições trata esse fator limitante, né? O toque da vida, não pense que é transtorno obsessivo compulsivo, né? O antigo PMD não é teoria das restrições, toque. Esse toque ele foi elaborado e discutido muito com um cidadão chamado Eliyahu Goldratt, né? Ele foi que bolou a teoria das restrições. Tem alguns livros, né, de Eliyahu Goldratt, como A Meta, né? É necessário, mas não suficiente, e outros livros. E também tem um livro de contabilidade gerencial que é exatamente em cima de como a teoria das restrições é aplicada à contabilidade gerencial, no caso especificamente a custos, né? E aí isso começou na segunda metade da década de 80, né? Então surgiu uma coisa chamada OPT, né? Optimized Production Technology. Então esse OPT é importante, né? Que trata da tecnologia de produção otimizada. E a seguir nós temos alguns produtos importantes. Surgiram o MRP 1, 2 e 3, que na realidade é o Manufacturing Research Planning, e contém todos os conceitos de just in time, que é aquilo, ou seja, eu só compro matéria-prima na hora que preciso, eu tenho que ter o mínimo de estoque
a administração de tal maneira, porque estoque, querendo ou não querendo, tem um custo adicional, quer seja o custo da estocagem, o custo do seguro da estocagem, o manuseio da estocagem, e assim por dentro. Então, eu começo a perceber que eu, trabalhando com just in time, o jeito da vida, eu consigo administrar isso com meus fornecedores de tal maneira que eu compro a medida que eu preciso em função de um delay aí que eu tenho para receber, né? Então, a gestão produtiva e de estoque em cima disso, e o TOC completou um conjunto mais abrangente de restrições globais. Antigamente só se pensava em restrições globais, tempo, hora de máquina, não. Agora você tem restrições financeiras, mercadológicas, produtivas. Então, trata um conjunto de restrições globais que tem algumas terminologias interessantes, né? Chamando a nível de MRP, a nível do Manufacturing Research Planning, o MRP chama-se gargalo, né? Quer dizer, chega num momento que afunila tudo e eu tenho que trabalhar de maneira a atender essas restrições. E no TOC se chama restrição, né? Um novo nome que se dá aos gargalos que nós temos. Inclusive, nós temos muitas restrições. Uma delas seria o tempo, né? Como eu falei no início da aula. E aí, a restrição, qual é o conceito de restrição? É qualquer coisa que limite o alcance de objetivo na empresa. E se for em relação a você, o alcance de algum objetivo que você tenha a atingir, certo? Um alvo a atingir, assim por diante. O fluxo operacional da empresa, eu posso pensar ele como uma grande corrente, né? Formada de muitos elos, né? E a grande pergunta é evidentemente, que a força maior que está no elo mais fraco, que ele é que quebra, né? Então, a força dessa corrente está no elo mais fraco. Na hora que você tensiona, aquele que suporta, quer dizer, a força maior que ela tem é em cima do elo mais fraco, porque ele quebra, né? Ele quebra, né? Isso acontece muito. Então, quando você elimina uma restrição, você eliminou esse elo aí, por exemplo, surge um novo, e assim sucessivamente. Isso ocorre na empresa. Você, às vezes, está tratando uma restrição e, na hora que você resolve o problema da restrição, daqui a pouco aparece outra. Quer dizer, sempre teremos restrições e precisamos nos aparelhar, nos educar de como resolver esses problemas em relação à restrição, né? Quer seja na sua vida privada, quer seja numa empresa e assim por diante. Então, uma grande restrição aqui, na hora que eu resolvo, quebrou essa, eu peguei esse outro pedaço da corrente, vou ter outra restrição e assim por diante. A solução para isso é contínuo aperfeiçoamento e fortalecimento dos processos produtivos nas empresas, né? Então, eu começo a perceber que na hora que eu estou sempre me preocupando em aperfeiçoar, né? Quer dizer, a cada dia eu tenho um processo melhor do que o dia anterior, eu com certeza vou reduzir muito a incidência de forças restritivas e principalmente o impacto dela na empresa, né? Então, como o objetivo é o quê? Maximizar o lucro na empresa. Então, para isso, eu tenho alguns pressupostos, né? A teoria das restrições, ela preconiza alguns pressupostos. Quais são os pressupostos? Primeiro, todo sistema possui, no mínimo, um fator restritivo. Isso aí é um pressuposto, isso é uma verdade. Também você é assim, né? Como pessoa física, também é assim. Conhecer a margem de contribuição unitária do fator limitante é mais importante do que eu conhecer somente a margem de contribuição por unidade produzida. Nós vimos um minuto atrás, né? Que se eu tenho um fator limitante, a margem de contribuição unitária ela não tem grande valor, né? Eu preciso me preocupar ela em relação ao fator produtivo, ao fator limitante, no caso. O custo de mão de obra direta é fixo, bem como todos os custos indiretos. Capacidade ociosa é desejável nos recursos que não representam restrições ao gargalo. Então, qualquer coisa que você tenha de capacidade ociosa em cima de alguma coisa que não tem, evidentemente, restrição, é desejável, né? Então, aquela história não é... Sempre numa empresa, numa linha de produção, você tem um caminho crítico, aquele caminho que você não pode ter nenhum atraso, senão você vai impactar exatamente no resultado final, né? Deve-se administrar o fluxo do processo, né? Então, tem que ter um equilíbrio desse fluxo e não só a capacidade de recursos, de tal maneira que as coisas ocorram normalmente na empresa, apesar de nós termos fatores restritivos, né? O livro que eu citei está aqui, né? É interessante, Maiores Conhecimentos do TOC e suas aplicações na computadora gerencial. É um livro que tem alguns coordenadores, né, que organizaram esse livro em cima de todo o material de Eliyahu Goldratt, né? Custos fixos e as decisões. Veja, vamos analisar um pouquinho isso aí. Vamos ver o seguinte, se esses custos fixos para decisão deve ser encarado com muito cuidado.
Voltando ao mesmo caso, quer dizer, nós estamos tratando o mesmo exemplo que a gente começou. Então, produto alfa e vários modelos de custo fixo que são R$ 100.000. Observe que a gente está aproveitando um grande exemplo, né, com algumas alterações e algumas modificaçõezinhas para facilitar a aprendizagem lá do livro do Eliseu Martins, né, que nesse capítulo também é muito bom. Considerando o corte do modelo M1, por ter o menor margem de contribuição, né, pelo fator limitante, hora de máquina, a gente teve isso aqui, né? Então, reproduzido exatamente da planilha que nós temos alguns slides atrás. Então, nós temos lá aqui a mão de obra direta aqui, cada um, margem de contribuição total, que é a multiplicação de cada um. E aí a gente tem aqui a mão de obra total, né? Considerada a mão de obra total, quer dizer, a quantidade vezes a mão de obra unitária, a quantidade total, 260 mil, né? Observe que a planilha 3 com fonte na planilha 2, né? A planilha 2 aqui dá origem a isso aqui. E aí você tem, se eu pegar esses custos indiretos dos 100 mil e fizer um rateio em função de mão de obra direta, como a gente viu lá, né? A gente optou logo no início pelo rateio de mão de obra direta, né? Porque a mão de obra indireta, o maior componente era a mão de obra indireta, né? Então, eu peguei os 100 mil, dividi por 260.472, que é esse valor aqui que eu tenho de mão de obra direta total, e achei a mão direta unitária, né, em relação ao custo fixo, né? Então, para cada um de mão de obra direta, eu tenho 0,384 de mão de obra direta alocada aos modelos M1 a M4, né? Uma maneira de fazer rateio, nós vimos lá também no módulo 5, né, que eu posso fazer rateio através dos percentuais, eu posso fazer rateio conhecendo o valor unitário em relação ao item que eu estou trabalhando como, evidentemente, fator de rateio, né? E aí eu tenho esse valor, se eu multiplicar cada mão de obra direta dessa por esse valor, eu vou ter aqui o custos indiretos fixos por unidade. Então, desses valores eu tenho unitariamente 9,22 para o modelo 1, até chegar ao modelo M4, que é 7,68, né? E aí o custo variável total por unidade, eu vou, evidentemente, levar em consideração isso aqui e somar, né? Então, o custo variável unitário, custo fixo, eu somei os dois aqui, e aqui eu tenho os custos totais unitários, 69,22 para 1, o M3 continua com o maior custo total unitário, né? Um componente forte a nível de custo variável e também de custo indireto fixo, né, que é o maior deles. E aí, se eu considerar agora que o preço de venda que a gente tem desde da planilha inicial, né, 80, 72, 140 e 48, nós estamos com um lucro aí de 10,78 por 1, e observa que o modelo 2 é o que dá o maior lucro, e o modelo 4, aquele patinho feio que a gente comentou sempre nele, é que dá o menor lucro possível, né? Então, ele daria 0,32 de lucro, né? Então, por unidade. Então, primeiro M2, depois vem o M3, depois o M1 e o M4. Observe que lá, quando nós tratamos fatores limitantes, nós cortamos primeiro o M4, depois o M1 e comparamos, e para chegar à conclusão como seria a maneira de considerar esses fatores limitantes, né? Então, é uma maneira fácil de trabalhar. Agora, e se você mudasse esse cálculo de rateio, né? Também como a gente abordou lá na videoaula 5, né? Quer dizer, eu tenho um rateio, agora eu tenho outro tipo de rateio e assim por diante. E aí, como é que eu vou tratar? Agora, o lucro não por unidade, mas o lucro unitário por horas de máquina, né? Então, agora a base é outra. Então, eu botei aqui o lucro unitário, que a gente viu na planilha anterior. O menor lucro unitário é justamente o M4. O tempo de fabricação que ele precisa para cada um está aqui, também exatamente em planilhas anteriores. Se eu dividir um pelo outro, eu tenho um lucro unitário por horas de máquina, né? Então, aqui esse dividido por esse, assim por diante, esse por esse, dá 0,09, né? E aí eu vou fazer esse rateio dos custos fixos, né? Por horas de máquina, não mais por mão de obra direta, né? E aí, seguindo o mesmo raciocínio, eu vou dividir ele por 97 mil, que é a quantidade de horas disponível que eu tenho, né? Eu já fiz o corte, inclusive. Então, vou dividir ele por 97 mil, vai dar 1,0309 de custos indiretos fixos para cada hora de máquina. E se eu multiplico isso pelo tempo de fabricação de cada modelo, eu vou exatamente ter os custos indiretos fixos por hora, por unidade, né? Ou seja, mudei apenas aí o critério de rateio, né?
E aí, simplesmente, eu tenho custo variável, fácil de perceber, aqui está toda a indicação, né? Multiplicar um pelo outro, e eu tenho aqui os valores. Nesse momento aqui, quando eu, evidentemente, dividi aqui, né? Levou em consideração agora, somando esse custo fixo unitário mais o custo variável da 43, o M3 também continua com maior custo total, né, por unidade, 127. Agora, o preço de venda unitário, 140, também isso aqui foi visto em planilhas anteriores, e aí eu tenho lucro agora dessa maneira, né? Então, eu tenho um lucro unitário aqui, e, evidentemente, eu posso levar em consideração que o meu lucro por unidade, né, eu simplesmente dividi aqui unitário é 1,07, 1,41, 1,15, 1,25. Né? Aqui é o lucro unitário e aqui é o lucro unitário por horas de máquina. Né? Simplesmente dividir um pelo outro. Né? Dividir o lucro unitário pela quantidade de horas de máquina necessária para a fabricação de cada um. Está aqui, ó. Tá aqui, ó, 9,50 e assim por diante. Quando eu dividi isso aqui, eu calculei o lucro unitário por horas de máquina, similar ao que a gente fez na planilha anterior, sendo que lá o critério era diferente, era mão de obra direta, né? Aqui não. E aí eu começo a perceber uma coisa interessante. Quais são as conclusões que a gente tira com isso, né? Voltando aqui um pouquinho, a gente vê que o produto M2 agora é 1,41, é o que dá maior, né? O M4 não é mais o patinho feio, né? E aqui o patinho feio agora passou a ser o M1, aquele que dá o menor lucro unitário por hora de máquina, né? E aí a gente começa a perceber uma coisa interessante. Quais são as conclusões? Primeiro, adotar lucro por unidade não é bom, né? O lucro por unidade você veja que não é bom. Adotar lucro unitário, né? Se eu pegar lucro por hora de máquina, é a mesma coisa compatível de eu trabalhar mais de contribuição por hora de máquina. Ou seja, M1 tem um menor lucro por hora de máquina, né? Então é a mesma coisa similar do que a gente fez com o fator limitante. Se você considerar os custos diretos de produção fixo por hora de máquina e depois dividir, dá no mesmo, né? Anula o efeito. Na hora que você multiplica um e divide o outro, o efeito é o mesmo, né? E a alocação dos custos fixos não provoca distorção, né? Adotar o critério do rateio pelo fator de limitação da capacidade produtiva. Então, esse que é a solução, né? Houve limitação, você vai pegar a sua margem de contribuição e vai adotar esse critério de ratear ele em função de dividir ele pelo fator limitante, né? E aí, havendo alterações no fator limitante no meio, você tem que alterar alteração nos critérios de rateio de custo fixo, né? Qualquer alteração que você tenha, quer dizer, é comum você ter alteração de fator limitante, se você tiver, você tem que alterar os critérios do rateio e recalcular de novo, né? Para isso, você pode ter sistemas que já são configurados para atender essa demanda. Na hora que muda, automaticamente são informados novos dados e ele faz um novo cálculo para você saber aquele que dá o maior lucro e assim por diante, né? Recomenda-se, então, adotar a maior margem de contribuição unitária por fator limitante. Então, quando você tem limitação na capacidade produtiva, lembre-se, você precisa adotar a maior margem de contribuição pelo fator limitante, né? A solução é essa. E agora vamos ver exercícios de fixação, certo? Vamos ver alguns exercícios aqui. Vamos ver. Veja, um caso interessante. Uma montadora de veículo trabalha com dois tipos de veículo, dois modelos. Um modelo de 4 portas e outro modelo de 2 portas. As maçanetas aplicadas são importadas. Em um determinado período, houve atraso no processo de implantação, deixando a empresa com apenas 8.000 maçanetas disponíveis no estoque, no mês de abril de 2020. Então, nesse momento, você tem um fator restritivo que é exatamente a quantidade de maçanetas, né, em função de um item que é importante na fabricação dos veículos. Então, as maçanetas são do mesmo tipo, pode ser de um veículo de 4 ou de 2 portas, são dois. A única diferença é que para 4 portas ele vai usar, evidentemente, 4 maçanetas e de 2 portas vai usar 2 maçanetas, né? Então, as maçanetas, qual a decisão tomar no setor de produção, né? Vamos supor que eu tenha a situação, 2 portas, o preço de venda está aqui, o custo variável total, a margem de contribuição unitária. Aqui eu tenho também as 4 portas, eu tenho os valores aqui de margem de contribuição unitária, a produção no mês está 4.000 para 2 portas e 2.000 para 4 portas, as maçanetas estão aqui, eu preciso de 8.000 aqui, né, 2 portas, e aqui eu também vou precisar de 8.000, porque aqui
Se eu vou fabricar 4.000 vezes 2, dá 8.000 maçanetas, 2.000 vezes 4, dá 8.000. Né? Mas observe, se eu fabricar essas duas quantidades aqui que são necessárias à produção do mês, eu preciso de 16.000 maçanetas, e eu só tenho 8.000 maçanetas. Né? Logo, um fator restritivo muito forte. Né? A margem de contribuição total é fácil, né? Se eu pegar essa margem de contribuição do percentual aqui, essa margem de contribuição versus a produção necessária, quer dizer, 5.400 vezes 4.000, dá 21.600. Se eu multiplicar isso aqui, 5.500 por 2.000, vai dar 11.000. Né? Então, você tem aqui exatamente a margem de contribuição total dos carros de duas portas. Então, você observa que a margem de contribuição dos carros de duas portas é maior, né, a total. E agora, se eu pegar o fator limitante, 2 e 4, olha, dois fatores limitantes, né? Eu vou pegar a margem de contribuição unitária, eu vou dividir pelo fator limitante. Né? Então, na hora que eu divido 5.400 por 2.000, eu vou chegar a 2.700. Na hora que eu divido 5.500 por 4, 1.375. Olha que coisa interessante, né? Nós estamos chegando. E aí, a quem tem a maior margem de contribuição unitária pelo fator limitante é o modelo de duas portas. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que intensificar a fabricação dos modelos, do modelo de duas portas, em detrimento de 4 portas, para eu ter o maior lucro possível, né? Nessa combinação. E aí, como decidir? Né? Margem de contribuição unitária pelo fator limitante. Quem tem a maior é exatamente essa. Aí eu começo a perceber o seguinte: se o pessoal da área lá de venda disser, olha, nesse mês a previsão de consumo fosse 3.700 modelos de duas portas. Né? Então, 3.700 carros do modelo de duas portas. Quer dizer, a área comercial diz, olha, esse mês a gente vende 3.700 unidades no modelo de duas portas. Como eu iria fazer isso em função dessa restrição de maçaneta, né? Então, eu ia a produção de 3.700 carros de duas portas, que tem o maior, evidentemente, margem de contribuição unitária para o fator limitante, ele consome exatamente 3.700 vezes duas maçanetas, né? Vezes duas maçanetas. E o que resta de maçaneta, eu só vou agora conseguir produzir 250 modelos de 4 portas, né? Então, observe, é fácil de perceber. O modelo de duas portas, eu tenho aí os 3.700 e vezes 2, que é a quantidade de maçaneta por cada um, eu consumi 7.400 maçanetas. Olha, eu tenho no meu estoque 8.000. Sobraram quantas maçanetas? As maçanetas que sobraram foram 8.000 maçanetas de estoque, menos 7.400 que eu vou alocar nos carros eu vou utilizar nos carros de duas portas. Então, sobraram só 600 maçanetas. 600 maçanetas para o carro de 4 portas, que precisa de 4 maçanetas, eu vou só produzir 150 carros de 4 portas. Né? Então, eu vou produzir 3.700 carros de duas portas, e 150 carros de 4 portas. Com isso, eu obtenho o maior lucro possível em função do fator restritivo que nós temos nesse momento, que seria a quantidade de maçanetas, exatamente de 8.000 itens somente de maçanetas no meu estoque. Né? Então, a gente começa a perceber que isso é de suma importância e aplicação direta do conceito de margem de contribuição por fator limitante em cima de um caso que na indústria automobilística é muito comum acontecer com determinado item que você tem uma quantidade menor e naquele período você tem que optar como cortar algum item, né? Como cortar a produção de determinado item, como cortar a produção de determinado modelo especificamente, ou reduzir, ou não fabricar naquele período e assim por diante. Então, aqui um exemplo bem prático em cima de fatores limitantes e margem de contribuição, né? O segundo exercício que a gente apresenta é um exercício interessante, que é com relação a custos, né, para a decisão e a sequência em relação a falso e verdadeiro. Né? Nós vamos apresentar algumas assertivas e a gente vai começar a perceber o seguinte, veja, o custo variável é a forma de apropriação de custos aos produtos que considera apenas custos variáveis. Corretíssimo, né? A gente viu isso lá no módulo 6, né? Na videoaula 6, que comumente eu chamo de módulo 6, carinhosamente, e assim por diante. O item 2, ele diz, o conceito de margem de contribuição é importante para auxiliar a gerência na identificação da real rentabilidade de um produto. Corretíssimo. Entre outros, em uma mesma linha de produção. Corretíssimo, né?
considerando assim todos os custos envolvidos, inclusive a administração geral. Então, quando ele falou de administração geral, você começa a perceber que isso aqui não é um custo variável, né? Então, já exatamente a assertiva ela não é mais verdadeira. Ela se transformou numa assertiva falsa, né? Isso, inclusive, aqui, muito cuidado em questões que tem, inclusive, tão somente, apenas, né? Exceto, mutuamente excludente. Essas palavras, ela pode transformar uma assertiva que é falsa em verdadeira e vice-versa, né? Ou a terceira, ele diz assim, o conceito de margem de contribuição é muito importante para a gestão das decisões sobre o preço de venda de um produto. E o melhor aproveitamento da capacidade instalada. Com certeza, né? Margem de contribuição, sim, porque através dela eu vou saber exatamente como absorver os gastos fixos, inclusive o lucro que eu tenho, né? E com isso eu sei o preço. Nós vamos ver numa videoaula mais adiante sobre precificação e você vai ver isso lá com muito detalhe, né? O item 4, ele diz, quando não há limitação da capacidade produtiva, o produto mais rentável é o que apresenta maior margem de contribuição unitária. Corretíssimo, né? Nós vimos isso no início da aula, vimos isso lá no módulo 6, né? Na videoaula 6 também. E a quinta, ele diz lá, havendo limitação da capacidade produtiva, os custos fixos não produzem valores finais de lucros unitários válidos para a decisão, se forem alocados em proporção de cada produto utilizado de fator de capacidade produtiva. Olha, se eu estou considerando em proporção de utilizar o fator de limitação capacidade produtiva, eles não produzem, não, eles produzem valores finais em lucros válidos, né? Porque eu considerei o fator limitante, né? Então, você observa que o não aqui, né, ele tornou a assertiva falsa, né? Quer dizer, eles não produzem, não é, né? E, na verdade, eles produzem valores finais de lucro porque eu considerei o fator limitante, por isso que é assim, né? Diante do exposto, a gente vê marcas alternativas na sequência correta. Você já viu que a 2 e a 5 tem problemas, né? Então, você veja falso, falso, verdadeiro, você vai identificando e você vai chegar à conclusão que a letra D é verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso, né? Só a 2 e a 5 você tem questões assertivas falsas. Então, marcar. Então, muito cuidado, principalmente em concurso público, né? Quando você tem esse tipo de apresentação de questão, que você tem 1, 2, 3, 4, 5, e você tem que botar a sequência correta do que é falso e verdadeiro, ou o que é correto, o que é errado, depende da banca examinadora usar, né? Correto ou errado, e assim por diante, né? Se for a Fundação Getúlio Vargas usa de uma maneira, se for lá a ESAF lá usa de outra, né? A Fazendária usa de outra, se for a Sérgio Gran Rio é outra maneira de escrever, assim por dentro. Mas, na verdade, tudo é falso e verdadeiro, né? Na verdade, o que é correto, o que é errado e o que é correto, né? Então, nós vimos 2 exercícios de fixação, de suma importância. Brevemente, você vai ter uma aula somente de exercícios, a gente vai fazer um conjunto de exercícios para cada assunto, para a gente exercitar mais isso. Mas o próprio livro do Eliseu, ele traz para esse capítulo aqui que a gente está tratando, que é o capítulo 16, um exercício no livro texto, muito bom, e no livro de exercícios você tem diversos exercícios sobre esse mesmo assunto. É interessante que vocês, evidentemente, façam esses exercícios, ou qualquer outro livro que você queira adotar ou tenha em mãos que tem exercícios sobre esse assunto que você pode, evidentemente, utilizar. Eu cito Eliseu porque ele é bastante completo nesses assuntos, tá? Ok? Espero que tenha sido proveito para todo mundo e não se esqueça de comentar lá no meu canal, faça os seus comentários, sugira algum assunto novo, né? De tal maneira, se inscreva no meu canal, divulgue com as suas redes sociais, de tal maneira que você seja um partícipe do crescimento do canal, né? Agradeço a todos e até uma próxima aula, né?